E hoje, na sexta parte da nossa mensagem sobre os pacificadores, eu acredito, Deus colocou no meu coração esta palavra para, em específico, entrarmos na questão da família. Porque é tão bom quando, principalmente, marido e mulher vivem em paz. Isso se espalha para toda a casa, né? E nós vamos ver justamente isso, o fato de podermos estabelecer paz em família. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9. É o texto que a gente tem usado como texto base, quando no Sermão da Montanha, aquele famoso sermão das bem-aventuranças, Jesus fala de um único aspecto em que algumas pessoas seriam reconhecidas e chamadas de filhos de Deus. Ele estava falando por um monte de filhos de Deus, mas ele disse: olha, vão reconhecer vocês como filhos de Deus quando vocês forem pacificadores. As palavras de Jesus foram: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que a gente possa carregar conosco esse atributo, que possamos ter esse adjetivo, alguém olhar para nós e dizer: olha, não sei se você é crente, não sei se você é da igreja, mas você é uma pessoa da paz. Que esse seja o grande atributo que tenhamos em nossas vidas. Eu oro nesse momento pedindo revelação, conhecimento ao Espírito Santo. Eu sei que eu preparei o estudo, redigi a mensagem, mas numa hora como essa tem que ser o Senhor a falar aos nossos corações. Portanto, ó Deus, fale a cada um de nós, revela-te a nossa vida. Mais do que isso, alimenta o nosso espírito, fortalece a nossa alma e que possamos sair daqui hábeis para praticar a paz em família. Que assim possamos estabelecer paz, mesmo diante de tantos conflitos, às vezes quase impossíveis de serem resolvidos. Fortalece a cada um, ajude a cada um, ó Deus. Use nossas vidas para promovermos paz no seio da nossa família. Nós nos abrimos a esta possibilidade. E assim oramos no nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, nosso maestro. Eu quero dizer mais uma vez aos irmãos, conforme tenho feito nas introduções desses assuntos, que ser um pacificador é agir conforme o Evangelho de Cristo. Ser um pacificador é ser alguém que promove paz e harmonia por onde quer que vá, em qualquer pessoa que ele possa atingir ou influenciar. E nós temos uma missão: devemos desenvolver a paz em qualquer lugar. É uma missão muito difícil, compreendo isso, até porque você tenta estabelecer paz onde há conflitos acontecendo. Há conflitos nacionais, que são guerras, né, militares, mas há conflitos de vizinhança, há conflitos em ambientes de trabalho, há conflitos entre amigos, há conflitos em família. E a grande missão é essa, por conta dos conflitos que surgem a todos os momentos e de forma inevitável, temos uma grande dificuldade pela frente de estabelecer paz diante de um mundo que parece estar todo ele em guerra, seja em pequenas proporções ou em grandes proporções. Eu também tenho dito aqui que geralmente o conflito não parte de uma pessoa madura. Geralmente o conflito não parte de uma pessoa idônea, confiável, responsável, uma pessoa crescida espiritualmente. Geralmente os conflitos
são gerados e partem de pessoas que têm às vezes um sentimento de inveja, de ciúme, que não conseguem lidar muito bem com a vida e às vezes por não saber sequer sentar para conversar com o outro, gera um conflito, gera uma inimizade, gera um problema. Tiago, o apóstolo, até falou sobre isso no capítulo 3, ele disse assim: pois onde há inveja e sentimento de divisão, sentimento faccioso, aí há toda sorte de bênçãos e felicidade. Não. Bastou surgir a inveja, sentimento de divisão, não gosto de você, não vou com a cara desse, daquele. Aí há toda espécie de coisas ruins. Nós não podemos agir dessa forma. O versículo 17 e 18 diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, que é como devemos agir, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, cheia de bons frutos, não fica do lado de um ou de outro simplesmente por amizade, é imparcial, é sem fingimento. Versículo 18 diz: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então eu deixo bem claro que é nossa missão, sim, estabelecermos a paz. E às vezes o conflito começa com uma pessoa mais outra, quando uma vai atrás dessa e tenta puxar o tapete, implica com alguma coisa, faz uma fofoca, cria uma inimizade, cria uma calúnia. Eu tenho dito aqui, né, do quantitativo necessário para haver um conflito. Basta uma pessoa mais uma. Há um ditado popular que diz que quando um não quer, também os dois não vão brigar. Então daí nós temos a chance de transformarmos conflitos em momentos de paz. Claro que ao falarmos hoje sobre família, nós estaremos entrando numa questão muito sensível, porque de tudo que nós somos na sociedade, a gente aprendeu na família, aprendeu em casa. Então a gente está indo no âmago da questão, na coisa central. Imagina um pai e uma mãe que vivem em conflitos. Os filhos serão pessoas que vão viver conflitos com os seus amigos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho. E há muita gente que começa um casamento, começa um relacionamento, sem ao menos conhecer o outro indivíduo. Eu não digo de antes do casamento ter que conhecer sexualmente, intimamente, não. Mas às vezes as pessoas passam um tempo junto umas das outras sem analisarem o conceito e o valor que o outro tem da vida. E cabe apenas uma observação. Seria bom se alguns, antes de ingressarem no casamento, pudessem se transformar numa mosquinha. E daí, né, irem olhar de longe o pretendente. Porque assim, enquanto se namora, enquanto se é noivo, por exemplo, ou até nos primeiros anos de casado, o marido e a esposa, quando estão sempre um de frente para o outro, próximos do outro, geralmente são um tipo de pessoa. E às vezes, por trás, no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, são outros. Claro, nem todo mundo é assim. Então cabe um período aí de adaptação, um período até mesmo de escolha. O namoro deveria servir para isso. Mas como as pessoas se apaixonam e dão o coração um para o outro, acabam ingressando no casamento, e depois por questões pequenas, porque diz assim: você era assim, eu não sabia. Ah, mas eu era assim com os meus amigos, agora eu sou assim com você. Você era assim, eu não sabia. Você não cozinhava nada, eu achava que você cozinhava. Sim, porque só se fazia miojo enquanto se noivava. Mas aí cria-se conflitos e a pessoa às vezes entra naquela questão que alguns especialistas dizem: o casamento tem crises do 1 ano, dos 3 anos, dos 5 anos. E são coisas catalogadas essas crises. Crises dos 15 anos, dos 5, então sempre tem crise. Na verdade, nós temos que entender que se a gente conseguir
estabelecer paz em família, nosso casamento, nossa vida conjugal, nosso matrimônio, toda a nossa casa nunca passará por conflitos, será um lugar de paz, será a melhor casa, a melhor família deste planeta. E aqui está o X da questão. Muita gente aprende numa faculdade ciências exatas, aprende outras questões, mas não se aprende a viver bem em família. Eu vou lhe dizer, como algumas vezes a gente já anunciou aqui, você sabe que pelo menos uma vez no ano a gente faz uma série de mensagens sobre família, mas foi oportuno que desta vez a gente entrasse também nesse assunto. E teve uma vez aqui que eu mencionei uma pesquisa dos principais fatores de conflitos numa família. As principais áreas de conflito na família. Em primeiríssimo lugar, do top 7, dinheiro. Coisas ligadas à questão financeira. Deu problema nas finanças, há problemas e conflitos num casamento, por exemplo. Depois, em segundo lugar, os parentes, aqueles que fazem parte da família, da parentela, todavia não são os responsáveis pela casa, quando há uma intervenção não muito ajustada, há problemas. Em terceiro lugar está a questão sexual. Às vezes as pessoas reclamam a falta de sexo, mas isso está em terceiro lugar como área de conflito nas famílias. Em quarto lugar vem os filhos. Em quinto lugar, o tempo que se usa para fazer as tarefas, seja de casa, do trabalho, ajustes, até mesmo em questão de férias, de um hobby, de um momento de lazer. Em sexto lugar, os projetos que a família tenha em comum. Você acredite? Só em sétimo lugar, eu falei dos top 7, está a religião, por exemplo. A gente vê no Brasil, inclusive, o fato das pessoas viverem muito bem. Marido, às vezes, é macumbeiro, a esposa é evangélica. A esposa é católica, o marido é espírita. As pessoas se dão muito bem, porque estão ali tendo o seu relacionamento, um não interfere na vida do outro, em termos de religião. Não é como a cultura de alguns outros países. Então, às vezes dizer assim, não, os meus conflitos, bispo, é porque eu sou crente, meu marido não é. Isso está em sétimo lugar. Temos que analisar outras questões. Às vezes nós não paramos para pensar, quando temos dificuldades financeiras, por exemplo, o quanto a gente fica agitado, nervoso, bravo e não discute a relação e tudo que tem que ser posto diante da mesa. E aí o conflito fragiliza a família. Uma família fragilizada se divide. Sabe aquela famosa frase de Jesus, Marcos 3, 25, que diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então é imediato, é urgente que eu e você possamos estabelecer paz em nossas famílias, para que a nossa casa não se divida e deixe de o ser. Amém? Bispo, disso eu tenho ideia, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Agora a questão é, o que fazer diante de certos conflitos? Então eu vou utilizar aqui esses 20 minutos que eu tenho pela frente para lhe falar da reação adequada diante de um conflito. Primeiro que você tem que resolver o conflito, não adianta fugir, não é? Você tem que ter sempre uma mentalidade de um pacificador. Não é resolver na força, não é resolver no muque, não é resolver no atrito. Você não pode negligenciar os problemas e, sem briga, com tato, com jeito, com gentileza, resolver tudo isso. A primeira dica que eu lhe dou: apresente a Deus os seus conflitos antes de tentar resolvê-los. Esse é o ponto principal de toda a questão conflituosa
em família ou em qualquer situação da vida, em vez de imediatamente resolver, ore a Deus. Peça a orientação de Deus. Apresente a Deus. Deus, eu sei que muitas das vezes quem toma a iniciativa de apaziguar as coisas é a parte mais sensata, mais equilibrada, ou pelo menos naquela situação é a parte mais calma. Porque você sabe muito bem qual é, vamos falar de marido e mulher, né? Qual é a parte mais nervosa de um casamento? A pessoa mais nervosa num casamento entre homem e mulher, você sabe muito bem quem é. É a pessoa masculina. Hoje de manhã eu disse, logo de bate pronto, a parte mais nervosa do casamento é a mulher. Meia dúzia de senhoras foram embora, cara feia. Mas eu estava brincando. Era uma simples brincadeira. Naturalmente, homens ou mulheres ficam irritados numa hora ou noutra. Independentemente de quem é a parte mais agitada, mais nervosa, veja bem o que eu quero lhe mostrar. Geralmente, o que está mais centrado e equilibrado é o que tenta resolver, né? Mesmo sendo você a parte mais calma, pelo menos naquela situação, pare e apresente a Deus a sua demanda. Não é porque você está vendo com maior clareza, não é porque você está mais equilibrado que você tem todas as cartas prontas para colocar à mesa. Sabe o que diz o Provérbios 2:3? Se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como você busca a prata, o teu salário, como a tesouros escondidos a procurares. Versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Eu já sei o que fazer. Mesmo assim, apresente a Deus os seus conflitos antes de tentar resolvê-los. A segunda dica que eu lhe dou: promova sempre a paz. Não bata com a mesma força, não faça mal pelo mal que recebeu. O livro de Romanos, no capítulo 12, diz assim: não torneis a ninguém o mal pelo mal. Mas ele tem que aprender, porque ele me fez mal, ele me magoou, ela me magoou. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Estabeleça sempre a paz. Não vá por outro caminho, que não seja o caminho da paz. E dando aqui o exemplo de que quando um casal é crente, marido e mulher, são evangélicos, são crentes, estão em briga, sabe o que habita dentro deles? Cristo. Você já imaginou Cristo contra Cristo? Não convém que isso seja dessa forma. A terceira dica que eu lhe dou: analise a sua parte no problema. Mas eu sou a parte mais equilibrada, eu sou a parte mais sensata, eu estou conseguindo ver que a gente tem que sentar para conversar. E mesmo assim, analise a sua parte no problema. Veja qual a sua participação de culpa. Se você disser que não tem culpa nenhuma, eu vou, com todo respeito, dizer: você está enganado. Às vezes a culpa é mínima, mas temos uma participação. Os conflitos familiares não são problemas de uma só pessoa. É justamente por você colocar um mais um que acontece o conflito. Lembra de Mateus 7, 3 ao 5, que diz assim: por que você consegue enxergar o argueiro, o cisco, a sujeirinha no olho do teu irmão, porém não reparas? Jesus pegou pesado aqui, né? Porém não reparas na trave, no toco que está no teu. Versículo 4: ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, vem cá, eu vou te ajudar a te endireitar, quando tens uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar também o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus nos chama a fazermos é o seguinte: veja qual é a tua participação de culpa, aperfeiçoe a sua parte, tire os seus erros, e depois você não fique isento de ajudar a outra parte. Quando você estiver vendo claramente, vai lá e ajuda que a sujeira seja tirada do olho
do outro. Mas nós temos que pensar nisso, apresentar a Deus, promover sempre a paz, analisarmos a nossa participação de culpa. Eu não tenho culpa alguma. Sabe o que diz 1 João 1,8? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Então não adianta correr para esse caminho dizendo, não, bispo, acontece que eu sou um ótimo pai. O problema lá em casa é ela. Eu pergunto, ela quem? A patroa. Ah, você casou com a patroa? Não, é a patroa. Sabe, eu vou dizer aqui um segredo. Entre os homens eles dizem assim, é a dona encrenca. Quando eu pego homens falando assim, é a patroa, é a dona encrenca, eu dou logo um bloco. Eu digo, que patroa? Ela te paga o salário? Não, então ela não é patroa. Ela é a dona encrenca ou você que é o senhor encrenca? Aí a pessoa diz assim, eu sou um ótimo marido, ótimo pai. O problema são os meus filhos. Se dissermos que não temos nenhum defeito, a gente está errando. A outra dica que eu lhe dou, depois de colocar diante do Senhor, depois de tentar promover tudo, essa conciliação ou reconciliação com paz e analisar a tua participação de culpa, na prática, veja, aí você vai para a questão prática, você tem que separar um tempo para o diálogo, para a conversa. Não adianta deixar a coisa rolar, acontecer, deixa acontecer, seja o que Deus quiser. Conflitos não se resolvem acidentalmente. Ah não, o tempo vai curar. O tempo não cura muita coisa. Hoje de manhã eu mencionei um fato que aconteceu entre mim e a minha esposa, a Bispa Érica. De manhã, quando a gente está para sair, para vir à igreja, prestes à hora de sair, eu sempre me expresso a ela de uma certa forma, não vou dizer para os irmãos o que eu falo, mas... e ela se antecipou, só para deixar um mistério, não vou falar para deixar um mistério. E ela se antecipou, e eu disse para ela, nossa, você falou o que estava na ponta da minha língua para falar, né? Antes de eu falar, ela já foi lá e falou, e aí? Aí eu disse, você me conhece muito bem. Sabe que por conta disso, de se conhecer muito bem, geralmente depois de um atrito, de um conflito, a esposa se cala, o marido se esconde e dizem assim para o amigo, para o pastor, seja para quem for, ele viu nos meus olhos que eu não gostei, só porque se conhecem bastante. Em vez de se expressar e de, na prática, separar um tempo, agendar um espaço e um tempo para o diálogo. Ah não, ela viu que eu fiz cara feia e isso já basta. Ela me conhece muito bem. Sim, depois de um grande tempo juntos, vocês passam a se conhecer muito bem. Mas isso não é a justificativa segura para você dizer assim, ele sabe do que eu pensei, ele sabe do que se passou no meu coração. Não. Na prática, repito, agende um tempo para conversar. Escolha um lugar neutro. Que lugar neutro é esse? Não pode ser na casa da sogra, seja de um ou de outro, que se sabe, mas a gente mora com a sogra, então vai para a praça pública, sabe, porque você vai no dia de domingo e diz assim, nós vamos almoçar lá na casa de papai, tá bom? Aí ele diz assim, tá ótimo, vamos almoçar lá. Chega na hora do almoço, você diz, olha, agora é aquele momento de conversarmos. A pessoa está num ambiente que não é muito favorável a ele. O ambiente tem que ser neutro, tem que ser você e a pessoa. Não pode também discutir isso na frente sequer das crianças. Marido e mulher têm que discutir situações longe das crianças, para não dar o exemplo de talvez um momento mais esbravejante, de mais calor, de mais ira. Então, tem que ir para um momento de diálogo. E, inclusive, como a Bíblia estabelece que o marido tem que ser o cabeça da casa, olha o que diz Pedro na primeira carta dele, no capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Às vezes o homem é geralmente o mais bruto, né? E aqui Pedro está dizendo assim, ó,
tenha consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Ah, mas a mulher é frágil onde e como? Não é intelectualmente. Se algumas mulheres malharem, né, como hoje está na moda, malhar na academia, mais do que os homens, não será fisicamente. Mas há um aspecto, acho que todos devem concordar, que emocionalmente a mulher é um tanto mais frágil. O homem finge não ser. O homem tenta, consegue se desvencilhar, depois fica chorando escondido. Eu digo isso porque eu sou homem. A mulher chora e desaba na frente dos outros, a público. Então, por uma questão emocional, o homem tem que conversar de uma forma civilizada. Tem que conversar de uma forma digna, considerar a mulher como parte mais frágil. E olha o que diz o texto: porque vocês são, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, até para que não se interrompam as vossas, não é vossas orações de marido e mulher, não, vossas orações, maridos. Não adianta esbravejar, não adianta gritar com a esposa, xingar, sabe, puxar os cabelos, dizer eu vou sair de casa, aí no outro dia está lá, vai orar para Deus, porque todo mundo é evangélico, vai, Senhor, estou precisando de um carro novo, Senhor. Aí Deus diz lá do céu, ah, tá bom, aguarda um dia. Poxa, um dia. Agora abre a Bíblia aí para você ver o quanto equivale um dia para mim. Um dia para Deus é como 1000 anos. Num dia briga com a esposa, no outro quer fazer um tipo de oração. Orações podem ser interrompidas por causa do trato. Então quer dizer que há uma resposta imediata da forma que eu trato a minha esposa? Sim. Você não pode atacar a sua esposa, você não pode atacar o seu marido. Juntos, façam uma coisa, ataquem juntos o problema. Façam um time, façam uma equipe. Então você não pode gritar, você não pode esbravejar. Comunique, converse, né? Separe um tempo para o diálogo. Eu sei que às vezes você tem que contar até 10, tem que respirar fundo, tem que fazer aquela respiração do diafragma. Sabe, meu amor, quero te dizer que eu não gostei muito. Não combina muito você falar de coisas desagradáveis num tom mais manso, mais tranquilo. Mas tem que ser assim. Tem que ser assim. É para resolver. É para chegar na solução, não é para bater com a mesma força. Outra dica que eu lhe dou: estabeleça boas regras dentro da família, mas que essas regras comecem com você. Você não pode deixar tudo fora de ordem. Olha o Provérbios 11:29 que diz: o que perturba a sua casa vai ter recompensa disso, vai herdar o vento. Então você tem que estabelecer regras. As coisas têm que ser regradas, só que tem que ser primeiro para você e depois combinado com os demais integrantes da família. Você não pode provocar a ira do seu cônjuge gritando. E daí você vai estabelecer isso para você: eu não vou gritar com ele, eu não vou gritar com ela. E depois senta junto e diz: olha, aqui dentro dessa casa ninguém grita com ninguém. Nós vamos tratar cada um com dignidade, com serenidade. Quando um se esquecer daquilo, o outro lembra do nosso trato. Então, se tiver que fazer um documento, assinar, assina, ainda que seja simbólico, né? Você não pode dar ordens. Nunca faça comparações. Sabe, meu amor, aí o indivíduo todo elegante, né? O bispo diz que é para tratar com cortesia, com gentileza. Então ele diz: querida do meu coração, paixão da minha vida, você sabe que eu sou Alberto Roberto. Eu quero lhe dizer uma coisa, discutindo aqui a nossa relação. Se eu tivesse casado com a fulana, pronto, não adiantou nada a gentileza, o tato, o jeito macio de falar, se fez comparações que não cabiam na situação.
Então eu tenho que tomar isso para mim, eu não vou fazer comparações. Porque se eu estivesse na casa de mamãe seria assim, eu ia comer melhor, eu ia fazer melhor, eu ia não sei o quê. Aí como é que fica a esposa? Porque hoje em dia as meninas já pouco sabem cozinhar, né? Tem alguma menina aqui que sabe cozinhar muito bem? Feliz, bem-aventurado os Rodrigos Fermas que casam com as Elisas que cozinham muito bem. Uma pessoa, uma. Thelma também. Eu acho que eu me meti numa enrascada. Mais alguém? Não, eu falei menina no sentido geral, mas vai. Engraçado. Agora todo mundo está cozinhando bem. Na verdade, eu ia dizer assim, ó. Eu ia dizer assim, ó. Se tiver alguma menina aqui que cozinha muito bem, na próxima domingo traga um quitute para o pastor provar. Eu ia falar isso, mas eu sei que eu causei uma celeuma, uma discussão. Rebobina a fita. Bem-aventurados os que têm esposas que cozinham muito bem. E principalmente cozinhando bem. Vamos pegar o gancho aqui de uma forma mais positiva. Principalmente cozinhando bem. Imagina se você dissesse assim: eu preferia estar na casa de mamãe, porque eu ia comer muito melhor. Você não pode fazer esse tipo de comparação. Então, não julgue, não condene, não desafie, não ameace, não inferiorize, não ridicularize o seu marido ou sua esposa. Estabeleça esse tipo de regra para você e depois combine com os outros. Tem filhos? Combine com os filhos. Olha, nem aqui nem fora, ninguém vai xingar ninguém, ninguém vai esbravejar com ninguém. Vamos ser amigos de todos. Você tem que estabelecer isso. Não dá para ser egoísta. Sabe, outra dica que eu lhe dou para você ser um pacificador dentro da sua família? Filipenses 2,4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A questão aqui é: Cristo fez de tudo por nós. Então, marido, faça de tudo pela sua esposa. As irmãs digam um amém aí, mas eu vou inverter o fator também. Mulheres, façam de tudo pelos seus maridos. Gostei, as mulheres disseram amém. Porque às vezes a gente fica de uma forma egoísta, pensando só no que a gente quer, na nossa ideia, e não abraça, né? Às vezes a ideia do outro. Hoje de manhã até falei aqui, na hora de conversar, pelo menos ouve, né? Seja um bom ouvinte. Ainda que você fique se corroendo por dentro, sabe? Eu vou ouvir tudo o que ela tem para dizer. Aí você pensa assim, mas no final eu vou dizer, não dá. Mas seja um bom ouvinte. Tomara, no meio do discurso, você seja convencido. Né? Peça ajuda a pessoas mais experientes. Peça ajuda a pessoas mais ajuizadas do que você. Peça ajuda na igreja, sabe? Tudo isso é para o teu bem. Em último lugar, jamais desista de querer o bem da sua família. Jamais desista de querer sempre proporcionar e estabelecer paz no seio da sua casa. Eu sei que é preciso coragem para enfrentar conflitos, enfrentar desafios, mas, amados, é muito mais recompensador. É algo tão prazeroso e feliz quando você vê uma etapa tendo uma solução. E que aquela guerra, aquela confusão toda, tudo se apaziguou. Então não desista, não fuja, não pense assim, é melhor separar, criar outra família. Você vai ter dois problemas, porque se você não conseguiu resolver na primeira família, você provavelmente não vai ter maturidade para resolver na outra, você terá dois problemas. E Pedro, na segunda carta, capítulo 1, ele disse assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Pedro dá a dica, ele diz, olha,
esforço, dedicação, diligência. Não é fazer corpo mole, deixar acontecer. Faça de tudo, com toda a força, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, muito importante, domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, calma, seja piedoso, seja uma pessoa perdoadora. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o elemento mais importante no relacionamento, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, significando aqui que se a pessoa tiver apenas uma pitadinha de paciência, uma pitadinha de amor, uma pitadinha de perseverança, não é caso perdido. Ainda que você tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer com que uma montanha se remova do seu lugar. Se tivermos pouco amor, pouca perseverança, pouca paciência, pouca virtude, nós podemos esperar que isso cresça. Pois estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, daí não há desculpa para ninguém dizer assim, eu não tenho paciência. Se a tua paciência é pouca, que isso aumente dentro de você. Isso vai fazer com que você não seja nem inativo, nem infrutuoso no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso vai beneficiar a sua casa. Então, abrace, beije, dê carinho, dê afeto, ouça mais, ceda, sabe? Abra espaço para que o outro fale, para que o outro argumente. Não seja teimoso. Amém? Queira ser usado por Deus para estabelecer paz dentro da sua família. E se você chegar num ponto que você pense assim, mas bispo, eu estou sozinho nessa luta. Lembre-se que é melhor você se juntar com a sua esposa, com o seu marido. Eu termino com Eclesiastes 4, que diz assim, melhor é serem dois do que um. Eu estou lutando sozinho. Não, você vai lutar com a equipe, com a sua família, com o seu time. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Às vezes a pessoa pensa que está sozinho e acaba desistindo. Ela pensa que só ela luta pelo bom relacionamento e ela diz assim, é melhor procurar outro. Não. Junte-se com o seu marido, junte-se com sua esposa. Sabe, o versículo 11 diz assim, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Essa é a parte boa, né? Você pode se aquentar, né? Ali na sua costela. Agora, se estiverem separados, como vão se aquentar? E aí o versículo 12 diz, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois. Então não pense que por até agora ter sido apenas você o único a ter tomado a iniciativa de lutar pela família que você deva desistir. Não, una-se ao seu marido e à sua esposa, pois até quando alguém vem contra vocês, os dois conseguem resistir e vencer. É problema de dinheiro? É problema entre família? É parente? É problema de questão sexual, são os filhos, são questões da vida, vocês vão conseguir resistir tudo isso e vencer. O texto diz que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Há alguns pregadores bastante poéticos que dizem que essas 3 dobras pode significar você, o seu marido e a presença do Espírito Santo entre os dois. Que sejamos sempre um time, seja você, tenha você a família não dentro dos moldes, né, do marido e mulher, mas às vezes é mãe e filhos, tio com sobrinho e tal, que você consiga estabelecer paz na sua casa e seja um promotor de paz e de harmonia, sendo reconhecido por todos como um pacificador. Você recebe isso para você? Diga, eu creio nesta palavra e eu recebo isso no meu coração. Glória a Deus por isso. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia!